Olá, família Canção Nova, mais um programa Igreja de Você, nesse dia especial que o Igreja de Você leva também a você, família, vivenciar esse encontro de candidatos que nós da Canção Nova, missionários, um dia passamos por aqui e hoje o programa mais que especial. Quero falar para você que a sua participação é muito importante para que esse programa aconteça, então liga para nós no 2104 4444 ou então manda o seu e-mail para produçãoaracaju@cançãonova.com. E o Igreja de Você vai estar aí na sua paróquia, na sua comunidade, no seu grupo de oração, cobrindo e participando e vivenciando tudo o que acontece na sua vida e no seu grupo. Lógico que nós estamos também aqui hoje porque é dia de festa aqui para nós da comunidade, porque estamos aqui no meio, como eu acabei de falar no início do programa, no meio do encontro de candidatos. E falando em candidatos, falando em vocação, falando em missão, o Igreja de Você esteve nessa semana agora, lá na consagração, da renovação dos votos, lá do pessoal da comunidade Shalom, isso mesmo, Canção Nova, comunidade irmã, comunidade amiga, também esteve lá e você, que é a Igreja Canção Nova, vai conferir agora. A comunidade católica Shalom renovou seus votos de compromisso na última sexta-feira, com uma missa festiva, presidida pelo bispo auxiliar de Aracaju, Dom Henrique. A responsável da missão, Osmilda Ramos, falou da importância deste dia para eles. Esse dia, normalmente, para nós, é um dia de celebração, né? Porque é uma alegria por mais um ano termos vivido a nossa vida ofertada ao Senhor e livremente retornamos a reafirmar o nosso sim a Deus. Então é um dia de muita alegria. Primeiro, pela gratidão a Deus que nos capacitou a viver todo esse ano. E segundo, dispor o nosso coração para viver mais um ano dentro do chamado que Deus nos fez. A comunidade foi fundada por Moisés Azevedo, em Fortaleza, e tem como missão evangelizar os filhos de Deus, levando até eles a paz de Jesus. O que mudou na comunidade Shalom depois do reconhecimento pontifício? Na verdade, assim, mudança mais a nível, por exemplo, a nível do rito da celebração, houveram algumas mudanças, mas a nível de vivência, eu acho que a gente continua na mesma direção de Deus, porque o Moisés, nosso fundador, ele costuma dizer que na comunidade primeiro a gente vive e depois coloca as normas, ou seja, os nossos estatutos, ele é fruto da nossa vivência. Então, é praticamente a mesma coisa. É formada, na sua maioria, por jovens que testemunham a beleza de ser de Deus. Hoje é um dia muito especial para mim, porque ser um consagrado na comunidade, na verdade, é querer viver a vida de Cristo, né? A consagração, para mim, é querer buscar a cada dia viver a vida de Cristo e me configurar a Ele. E é uma vida muito feliz. Então, hoje, para mim, é um dia muito feliz. É um dia onde eu renovo o meu compromisso diante de Deus, de ofertar a cada dia a minha vida por Ele. Então, é uma grande alegria poder ter sido eleito pela misericórdia de Deus para viver esta vida com Ele. Dom Henrique falou na sua homilia da fidelidade ao carisma e à igreja. Dom Henrique, qual a importância das novas comunidades para a igreja? A importância é grande por vários motivos. Primeiramente, pela simples razão de ser um fruto de um sopro do Espírito de Deus. A igreja não nasce do planejamento dos teólogos nem dos pastoralistas. A igreja vive na força do Espírito de Cristo. E o Espírito, ele suscita na igreja sempre forças novas, modos novos de viver a realidade de Cristo. Sempre dentro da comunhão católica, da comunhão da igreja. Sempre guardando a fé recebida dos apóstolos, mas sempre com novidade. Então, compete aos bispos, em comunhão com o Santo Padre, fazer o discernimento dessas realidades. Mas não somos nós que criamos, não somos nós que inventamos, não somos nós que damos força a essas comunidades, nem podemos impedi-las. Então, as comunidades de vida, elas se colocam nessa palavra do Espírito para a igreja. Como diz o Apocalipse, quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz às igrejas, quer dizer, às dioceses. Depois, uma outra importância das comunidades de vida é que elas favorecem a uma vida, a uma experiência comunitária do cristianismo. Hoje em dia, só as paróquias não resolvem mais as necessidades das pessoas perdidas numa massa, nas grandes cidades, não é? As pessoas precisam sentir o aconchego
das pequenas comunidades, de fazerem juntas uma mesma experiência de Cristo. E as pequenas comunidades favorecem a isso. E o reconhecimento pontifício, né, é uma confirmação da igreja nessas comunidades, né? A Shalom, no Brasil, foi a primeira a ser reconhecida, depois a Canção Nova. Então é a igreja confirmando isso, né? É um reconhecimento, é um selo. O Papa, né, como sucessor de Pedro, como aquele que tem a jurisdição sobre a igreja toda, sobre a inteira igreja de Cristo, uma vez que o Santo Padre reconhece um movimento, reconhece uma comunidade, não é? É dever de lealdade dos bispos de acolher esses movimentos, essas comunidades. É dever, sim. É dever dos bispos velarem, vigiarem, para que elas se entrosem no corpo da igreja local, da igreja diocesana. Mas um bispo em sã consciência diante de Deus, sabendo a fé católica que o Papa, o sucessor de Pedro, tem a autoridade verdadeiramente imediata, episcopal, sobre toda a igreja, sobre cada um dos fiéis e sobre os pastores da igreja, e essa é a nossa fé, é definido pelo Concílio Vaticano I. Então, na Constituição dogmática lá, então, né, a gente deve sim acolher como um selo de autenticidade a aprovação pontifícia. Então, vocês conferiram como é que foi a consagração, a renovação dos votos da comunidade Shalom, né, que nós da Igreja de vocês estivemos lá também e estamos aqui nesse momento tão especial de formação, de convivência, no encontro de candidatos. E a Igreja de você não pode ficar sem formação, então vem aí o Padre Walter Van. Meus queridos irmãos e irmãs, recentemente nós ouvimos estarrecidos sobre um projeto de lei que queria tirar os símbolos religiosos das instituições públicas, com a argumentação de que nós vivemos em um país laico. É muito importante que o Estado seja separado da Igreja, de que cada instituição se complete e se respeite. Acho isso profundamente normal e maravilhoso. Cada um exercendo o seu papel, exercendo a sua função, em função do bem comum. Agora, quando o Estado, que se diz laico, se torna laicista, e não respeitando a cultura do seu povo, não respeitando a formação religiosa, quer tirar das próprias instituições os símbolos da fé, aí não, meus queridos irmãos, nós temos que protestar. Nós temos que dizer a esse Estado de que ele está errado. Temos que dizer a esse Estado que antes dele emanar leis em função de todo o povo, ele deveria ouvir todo o povo. E não deveria esquecer que a grande parte da população brasileira tem formação cristã e, na sua maioria, católica. Infelizmente, é verdade que a cruz de Cristo colocada em certos lugares, em certas instituições, que infelizmente hoje se tornou palco de corrupção, que se tornou palco de falta de respeito pela própria lei, que se tornou palco de falta de respeito ao próprio bem comum, que se tornou objeto hoje de tantas notícias péssimas, de maus exemplos quanto à administração pública. De fato, manter o crucifixo nesses locais é até uma profanação a Cristo. Mas, independentemente disso, eles não podem sair de lá.